Eu tava assistindo o podcast que eu gravei em Fortaleza, e aí eu fazia muito isso, falava um pouquinho em português, um pouco em inglês, e eu percebia, cara, parece que mudou, parece que é uma outra pessoa, outra assim, pessoa. completamente diferente. Você continua falando rápido. Sim, em todas as línguas possíveis. Mas muda Uma coisa totalmente. minha, exatamente. Tem coisas... questão de persona é engraçado, né? Porque eu sinto que eu sou muito mais confiante em inglês. Sério? Olha que Sim. coisa engraçada. Eu consigo fazer mais piadas, consigo ser mais sarcástico às vezes. Enquanto em português eu sou um pouco mais... Mais contido. Mas talvez porque você fale muito mais inglês do que português hoje, né? Hoje em dia, no dia a dia, eu falo muito mais inglês. Eu também. Eu sinto que não importa onde eu esteja, assim, eu falo muito mais inglês no meu dia. O dia todo dando aula, não dá. Ou a gente tá dando aula, ou a gente tá estudando o conteúdo, ou a gente tá assistindo o conteúdo, ou a gente tá fazendo reuniões com, por exemplo, agora com os nossos professores, né? Então é o tempo todo a gente... Os únicos momentos que a gente fala português com a nossa família, amigos exatamente, próximos. Exatamente. Então a gente acaba falando muito mais. E eu passo muito mais tempo na frente do computador do que fora hoje, acho que você também, né? Total. Então a gente acaba tendo uma personalidade mesmo. Só que assim, hoje em dia eu sinto que eu tenho uma outra personalidade. Antigamente era uma coisa meio que de trabalho só. Tipo, a Dalvana do trabalho fala inglês. Mas hoje você também tem uma relação, você conversa com pessoas também sobre outras coisas, ou seja, trabalho em inglês, né? Hoje eu já sinto que não. Tipo, eu tenho uma personalidade em inglês que é uma personalidade completa, que tem trabalho, que consegue se relacionar com as pessoas, fazer amizades, falar sobre coisas engraçadas, enfim, fazer piadas e Tem tudo coisas mais. que você sente mais facilidade, assim, de falar inglês do que em português? Ah, sim, eu acho que tem algumas palavras. Às vezes, quando eu tô conversando com pessoas que falam inglês também, eu tenho uma amiga de Montreal, a Suzy é brasileira e ela mora lá. E aí, geralmente, quando eu tô falando com amigos que eu sei que também são fluentes em inglês, é uma mistura, porque a gente fica falando a frase inteira e aí no meio da frase você mete uma palavra em inglês ali, né? Tipo assim, por exemplo, overwhelming. Very busy. É tipo, eu tô muito busy, amiga, essa semana. E fica uma coxa de retalhos, assim, porque tem algumas coisas que no português são mais difíceis de falar do que em inglês, assim, requer que você pense melhor como organizar aquilo e você só fala uma coisa em português, em inglês fica muito mais fácil. E como a gente tá falando inglês meio que todos os dias, tem coisas que que eu só me lembro de como falar aquela palavra em inglês. Exatamente, e eu fico, como é que eu falo isso em português? Exato. Acontece muito. Outro dia eu fui pedir alguma coisa no restaurante, que era uma carne, e aí o cara perguntou qual é o ponto da carne. E aí eu não sabia como falar, eu não lembrava como falar ao ponto, não lembrava. Daí eu só vinha assim na minha cabeça, medium rare. Daí eu falei assim, como que é no meio? Daí o cara, tipo, o quê? Deu, tem passado, bem passado, e o meio dele, ao ponto, deu, Isso aí, o cara saiu, eu fiquei tipo, sou muito retardada, cara, não sei falar o ponto em português. Mas a gente esquece, né? Porque você fica muito com aquela coisa, assim. Às vezes acontece isso comigo, tipo, se eu peço alguma coisa pra entregar, essa ideia de entregar, às vezes, eu penso en route, ou eu sei, tipo, eu comprei uma coisa e já tá en route. Já tá, tipo... E aí fica aquele loading, assim, a pessoa fica tipo, o quê? O que aconteceu? É que nem call. Eu não consigo falar videochamada. Tipo, às vezes eu tô conversando com alguém, eu preciso fazer uma call. E às vezes eu esqueço que tem pessoas que, tipo, não sabem o que é call e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente fala português no Brasil. E aí, não, porque eu tinha uma call, 2 calls, e a pessoa, tipo, você teve o quê? Deu, videochamada, desculpa, é uma chamada de vídeo. Porque às vezes a gente fica ouvindo aquela palavra, falando aquela coisa várias e várias vezes, assim, né? É difícil também quando a gente conhece alguém. E a gente numa língua, exato. Não consegue transicionar depois é muito difícil. Eu tô pensando sobre isso com a Anica, que a gente só fala inglês com ela, mas daqui a pouco ela vai estar falando português. Exatamente, também. Vai ser muito difícil. É muito difícil. A gente não consegue trocar, que nem esse meu relacionamento que eu tinha no Canadá. Eu morava em Quebec, que era uma província que só falava francês. Só que eu e meu ex-namorado, a gente se conheceu falando inglês. E aí depois eu aprendi francês também, só que a gente não conseguia conversar em francês. A gente tava no meio de um monte de pessoas falando em francês, eu e ele, cada um falando com as pessoas. A gente olhava um pro outro, saía em inglês, assim, automaticamente. A mesma coisa na Espanha agora, que eu moro em Valência, e a gente tem um grupo de vôlei que a gente só conversa em inglês, porque daí tem um polonês, tem um italiano, tem uma coreana, tem um brasileiro, tem um francês, então a gente só fala inglês. E aí, só que vários deles também falam espanhol, porque a gente mora na Espanha. E aí a gente foi pra um bar um outro dia com outras pessoas que... Elas devem falar inglês também, mas assim, elas estavam falando mais espanhol. E aí a gente conversava com essa galera e eu olhava pro menino que eu jogava vôlei junto, que é polonês, e eu não conseguia falar em espanhol com ele, só em inglês, assim. É muito difícil. É muito difícil.